grandes amigos, é um prazer muito grande estarmos juntos mais uma vez na nossa Escola Missionária da Luz, para aprendermos mais um pouco a respeito das questões espirituais e hoje especificamente em se tratando do nosso laboratório chamado Tratamento Espiritual, recebemos as reservas necessárias como antídoto às nossas questões existenciais, que de um modo geral basta estarmos matriculados mais uma vez no mundo de provas e expiações para provar que temos questões muito sérias a serem resolvidas. Haja visto que quando a gente tem a experiência da doutrina espírita, que nos oferece reflexão de que existem muitas moradas na casa do meu Pai, ou seja, muitos mundos habitados, e cada mundo habitado na escala do universo tem um grau correspondente para abrigar tais níveis de espíritos, e o que nós vivemos, o mundo de provas, expiações, onde a gente percebe a calamidade pública em termos de violência, de sofrimento, flagelo. A pergunta é o que estamos fazendo também nesse planeta. Não somos diferentes, pois se reencarnamos nesse planeta de provas e expiações, onde o mal ainda é predominante, onde os flagelos são imensos, nós estamos inseridos nesse planeta porque temos a nossa cota também de justificativa. Em vidas anteriores não temos desenvolvido o caráter ético, moral, espiritual, para não precisar reencarnar nesse planeta mais uma vez. Então o mundo de provas e expiações é uma canoa, é um barco em que abriga dois, claro, cada um vivendo um certo tipo de aflição. Não tem esse na face da terra que diga que não tem sofrimento, que não sofre, que não tem aflição. Se falar é porque não sabe nem por que está no mundo e não se conhece. Quando a nossa etiqueta, classificada pelos espíritos, que é de provas e expiações, o espírito é inteligente, logo classifica uma coisa: ou eu estou em prova, ou eu estou em expiação, porque a etiqueta do planeta Terra é de prova e expiação. Não está inserido nesses dois fatores, alguma coisa está errada conosco. Então a gente sabe que a prova são testes morais que precisamos testemunhar para ultrapassar marcas que outrora nós não ultrapassamos. Entramos na clandestinidade, nos perdemos nos labirintos, nos apetites materiais e esquecemos a parte principal, que é a parte espiritual. E a expiação não tem jeito, a etiqueta marcada como lei da vida pelos flagelos que nós causamos aos outros e a nós mesmos, e que a gente entra na vida com doenças terminais, que esquizofrenia, dificuldade mil a ser superada. E a dificuldade mil para ser superada hoje, a doutrina espírita vai fazer em termos de consolo e esperança uma colocação muito importante: que você faça hoje, não queira abrir os caminhos do passado para saber por que você passa por isso hoje. Foi muito mais sério do que fizemos outros. Se nós pudéssemos fazer uma regressão para ter uma ideia do que a gente acha que é dificuldade hoje para nós, e irmos o passado para ter a justificativa do que a gente passa hoje, nós íamos pedir pelo amor de Deus para a vida: não quero ver mais nada. Talvez muitos de nós pedissem a oportunidade de pedir mil perdão aos nossos perseguidores, porque geralmente a carga sempre foi maior do que nós estamos passando hoje. Por isso que o tema é importante. Nós vamos tratar a questão da depressão, que a depressão ela não acontece do nada. Tudo tem um encaminhamento, e esse encaminhamento começa
com os nossos múltiplos transtornos emocionais. Um dos transtornos emocionais que pode desencadear o processo de uma depressão é o nosso descontrole emocional. Principalmente hoje está muito na moda a questão dos transtornos de ansiedade. O que é um transtorno de ansiedade? Onde nós nos perdemos no labirinto de dúvidas e incertezas, de comprometimentos, em que ficamos sem respirar, no sentido de não conseguir metodizar as nossas atividades, os nossos comprometimentos, e isso vai causando uma pulsão interna de pressão, em que perdemos o controle e ficamos ansiosos. Quem entra no processo de ansiedade já não tem mais raciocínio lógico. Quem entra no processo de ansiedade anseia, não se conforma, não tem tática, nem tampouco maneira prática de administrar a sua vida, as suas questões, porque o ansioso quer que as coisas se resolvam para ontem, o ansioso está sempre se projetando para amanhã, hoje, agora, sempre no futuro, ao invés de se colocar nas questões existenciais de hoje, agora. O que seria sem ansiedade? A pessoa normal que sabe fazer planejamento e espera no dia certo, no momento exato, para resolver as suas questões, uma de cada vez. O ansioso é como que 1000 situações rondam na sua cabeça e ele não sabe de onde vai começar a resolver. Não sabe como vai resolver. E isso acelera o processo respiratório, em termos da neurologia, acelera o batimento cardíaco, gera estresse, gera insônia, gerando estresse, gerando insônia, vai cair no processo depressivo. Vai cair no processo depressivo. É muito difícil a gente perceber uma pessoa que tem depressão, que primeiro passou por esses dois estágios, crise de ansiedade e de estresse. Que de uma vez que sente um cansaço, como ter êxito e lograr êxito nos seus comprometimentos laborativos do dia a dia, isso dá um cansaço. Há uma baixa estima. E tendo um cansaço e uma baixa estima, a criatura começa a se deteriorizar, começa a se frustrar, começa a não ter mais ânimo e apetite para a solução dos seus problemas, situações, etc. E começa então a entrar para dentro de si, e aí vai começar um ciclo, a chamada depressão. O que vamos agora, então, através da transparência, ver os níveis da depressão. Então, o conceito de depressão é o rebaixamento de nível, baseado em toda essa introdutória que eu dei para vocês. O enfraquecimento, o abatimento, a queda de atividades, etc. Isso, no dicionário da língua portuguesa, vai nos dar esse conceito. Vamos adiante, não? Na visão psicológica do psiquiatra, as características de um processo depressivo, que é oriundo do nível de estresse e ansiedade, que é o abatimento da pessoa, a primeira é concentração e atenção reduzida. A pessoa está acelerada, está estressada, então está perdendo energia, é sério, uma série de preocupações e tensões, a desperdiçando de energia. Então é por isso que a concentração e a atenção fica reduzida. A autoestima e a autoconfiança também reduzida. Passa a acreditar em si. Passa a acreditar nos seus próprios valores, não sou capaz. Tento, não saio disso. Tudo para mim é dificuldade. Termina um apresentando outro. Então automaticamente a autoestima e a autoconfiança fica reduzida. Ideia de culpa e inutilidade é uma das formas que se chama atenção para as pessoas que estão começando a entrar ao processo depressivo. Ideia de culpa e inutilidade, porque a ideia de culpa é justamente o que eu acabei de falar.
diante de todas as tentativas frustradas, diante de todas as decepções e motivação para dar solução aos seus problemas e dificuldades, e não vendo solução, e não buscando solução, havendo uma entrega, por uma incapacitação de resolver, e havendo essa incapacitação, isso sendo repetitivo, a pessoa vai entrando para dentro de si, sem perceber, lentamente, gradualmente, é como uma lâmpada que vai se apagando lentamente até apagar. Visão desolada e pessimista do futuro, já não acredito em mais nada. Ideias ou autolesivos e suicídio. Na realidade, nessa fase depressiva inicial, em que a pessoa se percebe no labirinto, o que na maioria das vezes não busca uma ajuda, e vai se adentrando nessa bifurcação, não acreditando nela, sofrendo dificuldade, sofrendo problemas à sua frente, e acreditando que não tem solução, automaticamente a série me pergunta: o que eu estou fazendo na vida? E nada para que dar certo, só problema, um atrás do outro. O que eu estou fazendo na vida? O que é prazer para mim? O que é felicidade para mim? Eu acho que se eu deixar de existir, é bem mais prático e termina logo isso. Assim pensa os materialistas, apesar de que espírita também se suicida. Espírita que falar que nunca conheceu o espírito suicidou-se, está desatualizado. Espírita pode estar sujeito a suicidar-se. Você não tem condição de pegar uma arma, tomar um remédio, se jogar no 20º andar, uma linha de trem, ele age de maneira inconsciente, vai suicidando-se lentamente e gradualmente. Só em pensar que não tem mais sentido viver, já está suicidando-se. Toma uma carga de remédio para apagar e sair do plano material, está suicidando-se. Fumar uma carteira ou mais de cigarro para se distrair, está suicidando-se. E pular para uma festa, beber, até o ponto do cérebro ficar perdido para ficar um pouco alegre, está suicidando-se. Está suicidando-se. Comer exageradamente para sentir prazer, para que se manda a tristeza embora, está suicidando-se. Inconscientemente. Sob o perturbado apetite de vinho no hígado. São fases, automaticamente, na visão psicológica e psiquiátrica, de alguém que já está dentro de um processo depressivo. Agora, pode acontecer que o sono também pode, tem o caso das enfermeiras, técnicos de enfermagem, a pessoa que tira o plantão, e às vezes o dia foi muito tenso, viu tanta coisa, viu tanta miséria, a rua aberta, tem que passar o serrote, eu não sei, o nome daquela lâmina que tem lá na emergência, e teve dentro da terra, e a coisa foi grave e tal, sangrando demais. Essas imagens podem perturbar o sono. Mas o processo depressivo, quando tira o sono, é porque na realidade a maneira da pessoa que já passou da experiência da ansiedade, do estresse, essa coisa toda, o cérebro está formatado nessa tensão emocional que não permite o próprio cérebro fazer um desligamento através da melatonina, que é um sedativo que o cérebro produz e apaga a noite, neurologicamente falando, para a gente dormir. Então ele não é desse campo de ação, porque ele está energizado pelas nossas tensões de estar para baixo e minha emoções para baixo. Aí aquilo rola para lá, rola para cá, se dorme 10 horas, quando rola para lá, rola para cá, já é meia-noite, 1 hora, e vai ficando mais tenso. E alguns inadvertidamente, quando não consegue dormir, acorda, liga a televisão, vai para a cozinha, toma café, come alguma coisa para pegar no sono. Não vai pegar no sono nunca.
distrair o cérebro para ficar ativo e não dormir. O ideal seria uma leitura reflexiva, ouvir uma palestra de quem a gente tem simpatia, tem tantos expositores oradores na vida, e aprender a dominar o cérebro para que ele se acalme, com imagens lindas da natureza que vai automaticamente nos levando a Minerva, uma linda praia, foi lá na praia, andando na areia, pegando a água, estou vendo o sol lindo, o sol azul, os pássaros estão passando, essa recriação psíquica, de repente a gente apagou. Agora, se distrair para pegar no sono, conversa fiada, só vai acrescentar, e quando assustar já é 3, 4 horas, está na hora de levantar, trabalhar, vai trabalhar cansado, estressado, ansioso, depressivo, e vai ser um dia desagradável, e ai quem esteja perto dessa pessoa, dessa circunstância. Vai passar uma informação fluídica, bastante negativa, e que vai ver tudo em sua volta preto, e não mais colorido. A classificação da depressão, ela tem 3 níveis importantes. No primeiro é leve, o indivíduo está sensivelmente angustiado pelos sintomas e tem alguma dificuldade de continuar com o trabalho do dia a dia e atividades sociais, mas provavelmente não irá parar para suas funções completamente. É aquele caso que você sabe que está suportando esse peso de desânimo, de abatimento, mas ainda assim consegue sair para trabalhar, para desenvolver as suas atividades, as suas funções, mesmo com todo o peso sobre as costas, mas sai, mas vai. Até aí está leve, mas o sintoma ainda não desapareceu. Segundo, moderada. O indivíduo com um episódio depressivo moderadamente grave usualmente terá dificuldade considerável em continuar com as atividades sociais, laborativas ou domésticas. É aquele caso. Eu estou para baixo hoje, não estou a fim de fazer nada. Estou sem ânimo para tudo. E o meu momento é eu ficar sozinha no meu quarto. No quarto físico e no quarto íntimo. Sozinho. E de preferência sem contato. Isolamento. Curtindo as suas dores emocionais, os seus fracassos, as suas decepções, e isso passando como um filme, que vai cada vez mais deixando mais para baixo. Isso é o terceiro nível da classificação da depressão moderada. Dificuldade considerável em continuar com as atividades sociais, laborativas ou domésticas. Aí já entra uma coisa de transtorno da personalidade do indivíduo chamado procrastinação. É aquela situação que o indivíduo vai empurrando, não tem vontade, não está com ânimo de fazer, e vai, deixando para mais tarde, para adiante, vai adiando, até que daqui um dia não tem mais vontade para fazer nada. Aí entra a próxima fase. Grave. Durante um episódio depressivo grave, é muito improvável que o paciente seja capaz de continuar com as suas atividades sociais, laborativas ou domésticas, exceto uma extensão muito limitada. Para essa fase, o indivíduo aqui já está com as suas reservas minadas. Já não tem mais força para prosseguir com os seus ideais, na construção da sua vida laborativa, está entrando numa bifurcação, numa furna, está entrando numa caverna sem perceber. E até porque nessas fases, dificilmente as pessoas buscam ajuda. Na primeira fase, já deveríamos estar pensando em uma ajuda psicológica, se necessário, psiquiátrica e paralela ao tratamento espiritual. Não sei se eu vou aborrecer vocês. Para esse processo, só o tratamento espiritual não vai resolver o problema de ninguém. A doutrina espírita é progressista. Ela acredita na ciência.
Nós temos uma mania de resistir ao tratamento psicológico e psiquiátrico. Até os espíritas têm essa resistência. O tratamento psicológico vai nos ajudar a alinhar a nossa mente, baseado na técnica que o psicólogo tem de trazermos o nosso histórico, desde o nosso nascimento, que às vezes o problema todo enfrentado hoje está lá na infância. Está lá na infância. Como eu tive um contato com um certo companheiro na clínica, em que a criatura com 34 anos tem um sintoma de se olhar, se achar feio, tem a preocupação de vestir uma roupa e imaginar o que o outro vai falar da roupa que ele vestiu. Quando lhe pede opinião, não sabe o que falar, só sim concorda. Vive numa dependência do outro extrema, 34 anos. Levantando toda a causa disso tudo, começou lá desde criancinha com seus pais. Uma criança castrada que só faz isso que eu quero que você faça, a verdade está comigo, você me obedece, em tudo que você vai se dar bem na sua vida. E até agora, com 34, os familiares ainda tentam dirigi-lo, direcionar, decidir por ele, num sofrimento atroz. São questões velhas, por isso que o psicoterapeuta está à altura de nos ajudar a ressignificar todo esse processo que fica lá atrás, desde a concepção, que às vezes o desequilíbrio começa lá da barriga da mãe. Uma mãe desesperada, desequilibrada, o espírito está vivendo esse processo com ela, no seu desenvolvimento. Isso vai atuar no seu personalismo ao longo da vida, e se não procurar ajuda, vai levar para a sua juventude, vai levar para a fase adulta, vai levar para a terceira idade, vai levar para o túmulo e vai levar para outra vida também. Então, quando eu digo que só o tratamento espiritual é ineficaz para tratar essas questões, eu não estou dizendo que o tratamento espiritual é fraco, absolutamente. Que se fizermos também só com psicólogo ou com remédio psiquiátrico, não tiver a parte espiritual, também estamos capengados, porque na maioria das vezes esse processo, 99,9% tem processo espiritual. Vamos ver daqui a pouco. Tem influência espiritual dos nossos obsessores, que trabalham para nos minar com a lembrança que nós fizemos com eles, e nessa existência eles deduzem que não vou permitir que você seja feliz, por ter a lembrança do que nós fizemos outrora com eles. Se tem gente nova na casa, que quase que não vem terça-feira, pode estar pensando, mas como é que você fala de uma coisa que não pode dar prova, Luiz Maurício? Posso dar prova sim. Submete uma terapia de vida, terapia, não é curiosidade para saber o que foi na outra não. Terapia de vida passada, TVP, vai te levar no tempo e mostrar o que você fez para estar passando por o que está passando hoje. Então nós precisamos, tem uma classificação muito importante, que nos tranquiliza e às vezes tira a dúvida da gente. A gente saber diferenciar baixo astral de depressão. O baixo astral é comum a todos nós. Todos nós já experienciamos e podemos experienciar o baixo astral. O que caracteriza o baixo astral? É aquele momento que às vezes você acorda durante o dia, você não está bem. Está desanimado, desanimada. A falta de ânimo para fazer as coisas. Simplesmente a procrastinação tem isso. Não estou a fim de fazer isso hoje. Só que a procrastinação, quando ela está inserida no nosso personalismo, no nosso psiquismo, a gente vai adiando. O baixo astral, ele acontece assim: hoje não estou afim, sei lá, estou com uma coisa que não está legal comigo. Esse é o baixo astral. Se não houver um trabalho de elaboração, de determinação, para poder afastar o baixo astral com ocupações úteis, imediatamente ele pode se instalar, o baixo astral, e transformar-se num processo obsessivo. Mas o baixo astral vai embora quando você diz assim: caramba, o que é que eu estou desse jeito? Para baixo, querendo não ter graça o dia,
o dia está sem graça, não estou a fim de trabalhar, não estou a fim de arrumar casa. E que isso? Aí para lá eu vou começar a fazer tudo o que eu quero agora e a sua baixo astral vai embora. O baixo astral desaparece quando existe uma determinação que você quer dar sequência naquilo que está tendo um princípio de dificuldade. Já a depressão, pelo que estamos vendo até agora, de uma vez que ela se instala, da primeira fase passa para a segunda, na terceira então, que já está no processo grave, já com pensamento suicida, só com os tratamentos especializados, psicoterapia, se for preciso até os remédios, muita gente resistente ao remédio, eu sei, tem efeitos colaterais, tem uma porção de coisa, mas os remédios não curam. Muita gente tem um engano muito grande, pensa que remédio psiquiátrico cura a depressão e outros tipos de transtorno. O remédio psiquiátrico, ele é estabilizador do humor, é feito para não deixar ir adiante. O que cura, na realidade, pode estabilizar, é uma psicoterapia, que você desabafa. Um bom psicoterapeuta vai te levar um estágio lá de trás, para mostrar como a coisa veio desencadeando, para você entender por que você está sofrendo uma série de problemas hoje. Então deu para pegar o baixo astral, ele é superficial. Se entregar, pode cair no processo depressivo. A depressão, quando instalada da segunda e terceira fase, já é mais difícil de ser removida só com tratamento espiritual. Então, gente, a parte espiritual da depressão, com certeza, segundo o ponto de vista da doutrina espírita, sempre tem um agente espiritual atrás desse processo. Que as marcas, mágoas, constrangimentos que nós causamos aos outros, e que não tem princípios ético-morais para nos perdoar, eles guardam esse ressentimento. Não só aqui nesse plano, como principalmente leva para o plano espiritual. E o que é mais interessante, a quem nós ferimos, a quem nós prejudicamos, eles não nos veem hoje como estamos. Não nos veem na casa que nós estamos morando, na profissão que nós ocupamos, na atividade que nós desenvolvemos. Os nossos perseguidores que nos levam ao caminho da depressão, porque sabe que pode nos empurrar para o suicídio, nos veem como aquele personagem lá de trás que nós o prejudicamos. Nos veem como aquela criatura carrasca que combinamos a sua derrota, que perseguimos, enforcamos, jogamos na lama, ferimos, traímos, matamos, prejudicamos terrivelmente. Nos veem dessa forma, com o cenário que ocorreu. Se no século XVIII, se foi no século XVII, e no século não sei o que, aí a imagem dos nossos perseguidores é da época em que nós o ferimos e o prejudicamos. Aí vocês poderiam estar pensando, mas que é de Deus que não evita dos obsessores causarem tanto problema e levar uma criatura a acabar com a vida? Não pode Deus interferir nisso, porque o próprio Cristo asseverou que quem com ferro fere, com ferro será ferido. Lei de causa e efeito. A lei de Deus é perdão. Deus não condena ninguém. Deus não condena ninguém, porém deixa-nos livre para escolher e decidir. Escolha e decisão são dois fatores essenciais em nossas vidas. Só que quem faz a escolha e decide sem refletir nas consequências, depois que decidiu, a consequência é assumir a consequência. Enquanto estivermos com um pensamento, um desejo, uma vontade, e isso estiver apenas conosco, sem ação, é problema, está só conosco. De uma vez que a gente dispara o que a gente pensa, o que deseja, de bom ou de ruim, e que isso é projetado por ação,
nós impregnamos o nosso corpo espiritual e constitui a marca de tudo que a gente fez ou está fazendo. O nosso corpo espiritual é o nosso delator. O nosso corpo espiritual é o nosso delator. Todo movimento que a gente faça, o nosso corpo espiritual, que a doutrina espírita chama de perispírito, os orientais de corpo astral, tem todas as marcas das nossas ações, boas ou ruins, dessa e principalmente de outras vidas. Então, do outro lado da vida, não tem como a gente questionar que não mereceu passar por isso ou por aquilo. Que o nosso mentor, sabe o que vai fazer conosco? Não, minha filha, não houve injustiça de você ser trabalhadora da casa espírita, e você ser médio, gostar de ajudar as pessoas e mesmo assim passar por essas situações. Sabe por quê? Se concentra nessa tela e é mostrado as nossas vidas anteriores reproduzidas, em que vamos ver por que a gente passou por essas situações. Isso os nossos mentores fazem conosco. Basta a gente duvidar e querer prova por que eu estou passando por tais dificuldades. Está tudo gravado no nosso corpo espiritual. Não tem como, na lei de Deus, que é amor, bondade, justiça, passar por uma coisa que não existe um correspondente a isso, a não ser os chamados missionários que se programam a passar por certos sofrimentos para ser exemplo para a humanidade, como o nosso mestre Jesus assim fez. Construtor do nosso planeta Terra, elaborou todo o processo de resfriamento da terra, elaborou todo o encaminhamento de missionários para começar o processo da civilização, até o período que nós nos encontramos. Em um dado momento ele deduz vir ao planeta, como diretor do planeta. Jesus não mereceria passar por nada que passou. Não tem prova e expiação para Jesus. É um erro clássico quem pensa isso. Jesus apenas se programou para dar o toque divinal em nossos corações. Por isso que tem uma frase linda, acho que é de Emmanuel, que quem conheceu Jesus está marcado para o resto da vida em decidir ser feliz ou infeliz. Quem conheceu Jesus ou conhece Jesus está marcado para o resto da vida ser feliz ou infeliz. Ser feliz seguindo o seu roteiro de amor, tal como ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou negar tudo isso por rebeldia e não aceitação e continuar no sofrimento. De uma vez que o espírito não morre, não se afoga, nunca é queimado, Deus não tem pressa dos nossos arrependimentos. Quem não vai agora, vai depois. Quem não for na outra, vai na outra. Quem não quiser ir na outra, vai na outra. Só que a lei divina também tem um impositivo. Os espíritos rebeldes, teimosos, arrogantes, que não quer reencarnar porque não quer mais sofrer, é empurrado para a barriga da mãe no estado de compulsoriedade. Aí vocês podem estar pensando: ué, Maurício, que a mãe, coitada, tem a ver com o espírito que foi empurrado para reencarnar? Tem muito a ver. Essa mãe foi escolhida porque foi co-participante indiretamente do sofrimento desse espírito. Nada acontece por acaso. Ou também pode acontecer de uma mãe, de um avô que está num plano espiritual já bem elevado e renuncia a receber esses espíritos difíceis para lhe dar o toque amoroso para acelerar o seu progresso. Também pode estar nesse nível. Então a lei de Deus é amor. Deus não tem nenhum sentido de punir-nos. Nos punimos pela nossa própria consciência do que deveríamos ter feito e não fizemos, do que deveria ter administrado e não administramos, e repetimos. Tem espíritos que reencarnam, continua sendo o mesmo espírito de outras vidas. Levam reencarnações e mais reencarnações sem mudanças.
são repetitivos. Alguns por rebeldia e outros por prazer das coisas fúteis da vida e da matéria. E se queremos saber se somos espíritos repetentes, basta fazer a seguinte autoanálise. Por que eu tenho dificuldade de mudar com tantas informações e eu não mudo? Por que eu ainda tenho os meus caprichos com toda a experiência e conhecimento espiritual e eu não mudo? Repito, sou a mesma pessoa. É prova de que esse tipo de pessoa, com certeza, em outras vidas, repetiu e continua repetindo. Tem pessoas que vai investir uma personalidade e às vezes vive hoje com a personalidade que viveu lá no Egito. Tem pessoas que vivem hoje, que vai viver, está vivendo com personalidade que viveu na era das grandes revoluções. Porque na realidade, o nosso arcabouço perispiritual, ele traz à tona as nossas vidas anteriores sem a gente perceber. Então a pessoa que tem dificuldade de perdoar e que guarda com facilidade o ódio, o desprezo às pessoas. Imagina essa criatura em outras vidas, uma outra roupagem que não foi um déspota, um tirano, uma tirana, que não levava desaforo, que tinha que obedecer, que tinha que ser o que eu queria. Não se discute, é ordem dada. E, no entanto, agora tem dificuldade de aceitar ordem, tem dificuldade de perdoar, tem dificuldade de se humildar. São pessoas, muitas das vezes hoje, que quer simplesmente somar os bens materiais, supervalorizar as coisas do mundo, o que é prova que em vidas passadas foi um tremendo pirata que juntou ouro para sobreviver e não pensar no próximo. Então são pessoas que ainda hoje são egoístas, supervalorizam os bens materiais e têm dificuldade de repassar tais bens materiais e se despreender de tais bens espirituais. Então esses são os fatores que nos levam aos grandes desequilíbrios e muitas das vezes gera depressão na nossa vida, porque quando a gente pensa em querer conquistar tudo isso e o panorama da vida hoje é outro, há um abatimento, uma tristeza por não satisfazer mais os nossos anseios que a gente se regozijava e era motivo de prazer e alegria, e se abate. E os nossos obsessores que nos vigiam, esperando uma brecha para tentar nos prejudicar, namora-nos 24 horas, anota-nos 24 horas e procura saber dos nossos pontos fracos, vai deduzindo. Te peguei. Quiser que você dê importância a isso? Então vamos lá. E começa a desenvolver situações em cima das nossas feridas morais, ao ponto de ir nos deteriorando lentamente e gradualmente, ao ponto de ir nos apagando lentamente e gradualmente. E geralmente a estratégia dos nossos obsessores é fazer com que a gente passe a mesma coisa que eles passaram conosco nessa ou em outras vidas em termos de sofrimento. Se nós o enforcamos, provavelmente a gente vai reencarnar com problema de asfixia, de asma, bronquite ou coisa parecida, e que basta a presença deles para a gente já começar a sentir os sintomas. E muitas das vezes os médicos até se perdem, sem saber dar um diagnóstico preciso. Mas por que você sente isso? Não sei, doutor, do nada. Estou muito bem, daqui a pouco estou nessa crise. Eles não entendendo a vida espiritual, realmente para eles fica muito difícil. Há casos em que o obsessor não precisa nem nos prejudicar. Às vezes a dívida nossa foi tão grave que basta simplesmente eles perceber que a gente está querendo ser feliz, está progredindo, está avançando. Eles pensam assim: miserável, você está feliz? Eu já sei
fazer você ser infeliz. E ao se aproximar da gente, lançando os seus fluidos, que encosta no nosso campo espiritual os seus fluidos, a gente, como uma dormideira, um exemplo clássico, a dormideira está lá bonitinha, você encostou a mão, ela se encolhe. É isso que acontece. Porque na realidade, esses espíritos, quando se aproximam de nós e gera esse mal-estar e põe a gente para baixo, é porque no nosso corpo espiritual existe a marca desse comprometimento, e nós assimilamos o sofrimento dele e sabemos inconscientemente que nós o prejudicamos, mesmo não tendo lembrança, e a gente fica igual a dormideira, parado para baixo, infeliz. E essa infelicidade, quando não tratada, vai se agravando por um sentimento de culpa, que não sabemos muitas das vezes se é por que eu tenho sentimentos de culpa, mas são situações que ficaram fixadas no nosso corpo espiritual de vidas passadas, e quando não busca recurso psicológico, médico e espiritual, a gente vai entrando para o labirinto, por essa culpa que está lá gravado dos fatos que nós engendramos, desenvolvemos, e que basta a presença dos nossos inimigos para poder tirar a nossa harmonia, tirar a nossa felicidade. A psiquiatria vai dizer, e a psicologia, que depressão não tem cura, mas isso é muito relativo para o lado espiritual. A ciência se vale muitas das vezes de princípios de que a verdade estão com eles. A verdade estão com eles. Mas se esquece que essa verdade é tão limitada quando se desconsidera o aspecto espiritual. Podemos não nos livrarmos, talvez, de uma existência dos nossos perseguidores no processo depressivo, mas podemos muito bem ter uma vida laborativa, mesmo com a pressão deles, e até o final de nossas vidas estar realizando tudo que a gente deseja e quer, com todos os incômodos. Porque os nossos obsessores não podem fazer uma coisa conosco: tapar nossa boca, fechar nossos olhos, botar uma corrente em nossos pés, para impedir que a gente não faça nada. A coisa é psíquica e de aproximação fluídica. Então quem está vivendo o amor, quem está vivendo o bem, quem está desenvolvendo as qualidades nobres do Pai Eterno e do nosso modelo maior que Jesus, está criando desenvolvimentos sentimentais dentro de si, que já vai barrando essa aproximação dos nossos perseguidores, que já vai incomodando a sua aproximação para gerar mal-estar, em que a sua ação já não vai ter a intensidade tão grande quanto ele planeja, porque estamos construindo em torno de nós valores morais, éticos nessa existência. E até porque a gente sabe, segundo Jesus, que o amor cobre 1000 pecados. Para Deus não importa se fomos pecadores, perseguidores, infratores. Para Deus importa o que estamos querendo construir, uma nova oportunidade reencarnatória. Se estamos na trilha do bem, vamos ter a proteção também dos que vibram no bem, que não vai permitir que os nossos obsessores nos eliminem de uma forma como gostaria, sabendo que nós estamos sendo úteis nessa existência. Não vai eliminar o nosso comprometimento, mas vai suavizar uma sobrecarga de perseguição, o que com o tempo podemos até convencer os nossos obsessores que hoje nós somos outras pessoas. Dentro da filosofia altruísta que diz: as palavras convencem, mas só o exemplo arrasta. Divaldo Pereira Franco sofreu desde novo uma perseguição espiritual do seu obsessor, de uma dívida que Divaldo tinha com ele em vidas passadas, que há uma passagem, certa feita, que foram buscar Divaldo, quase se afogando por indução do seu obsessor, Divaldo Pereira Franco. Sabe quando que o obsessor de Divaldo parou de persegui-lo?
quando um belo dia, na mansão do caminho, alguém lhe disse: Divaldo, tem uma criança para ser adotada, a mãe não tem condição. E Divaldo então aceita essa criança, matricula na mansão do caminho. E de repente ele está muito bem, passado o tempo, ele olha o inimigo olhando para ele, e ele percebeu que já não era com tanta intensidade de ódio. E ele questionou: pois não, irmão, o que você deseja, em outras palavras? O obsessor, olhando para ele, sensivelmente disse: olha, agora você me convenceu. Mas como eu te convenci? Não mais vou te perseguir, porque só agora eu pude ver o quanto você é outra pessoa. Agora eu entendi que você tem amor no seu coração. Não é mais aquele ser que me prejudicou terrivelmente. Hoje não vou mais te perseguir. E Divaldo perguntou: mas por quê? Você acaba de receber na sua mansão a minha mãe, que eu sempre estimei, sempre tive um carinho, um apreço por ela. Você me deu prova de que realmente você é outra pessoa. Cuide dela, não vou mais te perseguir. É isso que nós podemos fazer com a persistência e determinação diante das dificuldades e problemas que nós temos na vida. Semeamos um amor, vivamos um amor, e transformaremos tudo em torno de nós e até os nossos perseguidores. Se a culpa tentar nos envolver para o labirinto depressivo, vamos lembrar de Jesus quando diz: no portal do reino dos céus não estará escrito quem foste, mas tão somente que quereis ser. No portal do reino dos céus não estará escrito quem foste, mas tão simplesmente que quereis ser. Sigamos o nosso mestre, vivamos o nosso mestre Jesus, para sermos felizes hoje e sempre. Otimismo sempre, depressão nunca. Nós agradecemos ao nosso companheiro por esse tema tão importante para todos nós, que é a depressão. Querido Senhor Jesus, mais uma vez, em prece, Senhor, estamos terminando a primeira parte dos nossos trabalhos e queríamos, nesse instante, te pedir as tuas bênçãos de luz, principalmente para o nosso irmão, que traz esses temas tão relevantes para todos nós. Que Jesus possa abençoar através do teu amor e da tua misericórdia, Senhor. Abençoe a todos nós, abençoe aqueles espíritos desencarnados também que vieram nessa noite para estudar conosco, Senhor. Que eles possam ser agasalhados por ti, Senhor, e por todos os companheiros da espiritualidade. Fique conosco, envolva os nossos médios que farão parte da segunda parte do trabalho. Muito obrigado, Senhor, que assim seja.